Gente, a aula de hoje é sobre arte barroca no Brasil. Você vai perder? Não, claro que não. Fique aqui comigo, assista, você vai amar. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Falaremos hoje sobre o barroco no Brasil, ok? Vem comigo! Então, o estilo barroco se desenvolveu plenamente no Brasil no século XVIII até o início do século XIX. Nessa época, na Europa, os artistas já tinham abandonado esse estilo e a arte voltava-se mais para o clássico. Como eu já disse nas aulas de sociologia, aqui no Brasil as coisas, pelo menos antigamente, elas chegavam para nós atrasadas. Sim, sempre. A nossa industrialização foi mais atrasada, enfim. Então, nos outros cantos do mundo já estava acabando o barroco e aqui estava chegando no Brasil. Então, o barroco brasileiro, o barroco brasileiro, ele é claramente associado à religião católica. Por todo o país são inúmeras igrejas construídas segundo os princípios desse estilo, que é lindo, aliás. Mas há também muitos edifícios civis pelas cidades afora, como cadeias, câmaras municipais, moradias, chafariz, que representam nitidamente características barrocas. Isso é nítido aqui no Brasil. Mas a Igreja Católica é que foi a grande. A que chamou o barroco para o Brasil, que trouxe o barroco para o Brasil. Certo. Então, é possível apontar duas linhas diferentes no barroco brasileiro. Nas regiões enriquecidas pelo comércio de açúcar e pela mineração, como Minas, Rio de Janeiro e Bahia, Pernambuco também. Aí, lá nesses lugares, nós encontramos trabalhos em relevo, em madeira, em tal. Nas regiões enriquecidas pelo açúcar, né, mineração e tal, como eu disse agora, Minas, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, então nesses lugares é encontrada uma arte mais rebuscada, uma arte mais fina, com detalhes, com muitos arabescos, com muitos entalhes, relevos, no caso, portas decoradas com esculturas feitas com pedra-sabão. Já nas regiões onde não existia esse comércio do açúcar e a mineração, então a arte barroca ela teve as feições mais modestas, mais simples, para vocês verem o quanto a arte ela está imbricada, ela está junto com a questão financeira, com a questão de posses também. É bem interessante isso, porque não podemos deixar de olhar esse aspecto sociológico. Então, para nós entendermos melhor como é que funciona a arte barroca pelo Brasil inteiro, é bom que nós separemos então por regiões para melhor compreensão. Então vamos lá. No século XVIII, no sul do Brasil, desenvolveram-se uma arquitetura e uma escultura de caráter religioso, associada ao trabalho de catequese que os padres jesuítas realizavam com as populações indígenas. A chamada região missioneira, não missionária, tá? Missioneira, abrangia parte dos atuais estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, além das terras do Paraguai e da Argentina. Nessa região, entre os anos 1610 e 1750, os padres jesuítas organizaram e mantiveram as missões ou reduções indígenas constituídas por agrupamentos. Os jesuítas tiveram um papel super importante para trazer o barroco para o Brasil. Em trabalhos que eles realizavam com os indígenas, pode-se notar isso nas pequenas construções que eram feitas. Colégios, a própria moradia dos jesuítas, oficinas, enfermarias, colégios, até mesmo algumas habitações indígenas que tinham influência dos jesuítas pegaram um pouco do barroco. Então, diferentemente da arquitetura desenvolvida nessa época, no Nordeste, na região de Minas, as construções jesuíticas do Brasil muitas vezes misturavam elementos da arquitetura românica e a barroca da Europa.
pois eram concebidas por construtores de origem europeia e não de origem brasileira. Então, mesclava as duas coisas. Nos edifícios religiosos erguidos na região missioneira. Então, nos edifícios religiosos erguidos na região missioneira, nós podemos ver os traços do barroco. A igreja de São Miguel, que foi edificada no século XVIII, ela fazia parte da missão de São Miguel. E a construção dela durou muito tempo e nela nós encontramos elementos arquitetônicos. Então, demorou cerca de 10 anos para ser concluída pelo arquiteto Jean Baptista Primoli em 1735. A sua estrutura é toda de pedra de arenito, que a diferencia das demais igrejas que a grande maioria, né, possui madeira para sustentar a cobertura e tal. O seu interior era ricamente ornamentado com pinturas, esculturas de madeira, policromada e blá blá blá, cheio de 9 horas. Em 1940, o local passou a abrigar o Museu das Missões, projetado pelo arquiteto Lúcio Costa. Estão no museu cerca de 100 peças policromadas, provenientes de várias missões, além de sinos e peças de arenito. Trata-se de um conjunto de obras de arte da região missioneira, produzidas segundo os princípios europeus, mas realizadas pela criativa mão de obra dos guaranis. Deve ser magnífico essa coleção. Continuando, o barroco na primeira capital do país. A partir da segunda metade do século XII, a arquitetura das cidades mais ricas do Nordeste brasileiro começou a se modificar, ganhando formas mais elegantes e decoração mais requintada. Mas somente no século XVIII houve total predomínio desse estilo. Gente, eu disse século XII, não, é século XVII. Nossa, eu adoro errar os séculos. Continuando. Nessa época, Salvador tinha grande importância. Além de ser um centro econômico da região mais rica do Brasil, também era a capital do país. Para quem não sabe disso, Salvador já foi a capital do país. De lá saíam todas as riquezas da colônia para onde? Para Portugal. E para lá também se dirigiam todos os comerciantes portugueses, trazendo os hábitos da metrópole, e também com eles os artistas e os produtos portugueses. Então, tudo que era da Europa acabava chegando aqui, embora tarde, mas chegava. Por isso, em Salvador e em todo o Nordeste, encontramos igrejas riquíssimas. E é o caso da igreja de São Francisco de Assis, na capital baiana, que foi erguida em 1708. A igreja de São Francisco de Assis é tão majestosa que ela recebeu o título da igreja mais rica do Brasil. Por quê? Vou explicar. Olha, ela tem todo o seu interior revestido de talha dourada. E a beleza externa dela é magnífica, porque ela é toda esculpida em pedras. Dentro dela, ela tem um intenso dourado que recobre as colunas, os ornamentos dos altares, as paredes, tudo isso complementado por painéis que decoram o teto da nave, essa nave central da igreja. Mas só que ela tem mais outras naves, mas tem esse espaço central. O espaço interno divide-se em 3 naves, uma central e 2 laterais. E as naves laterais são mais baixas que a nave central. E nelas se encontram os altares menores, que são guarnecidos por grandes motivos. Como eu estava dizendo, nas naves menores é que ficam os altares. E estes altares são guarnecidos por um grande número de trabalhos com motivos florais, arabescos dourados, anjos, atlantes, esculturas de uma figura masculina utilizada em arquitetura, o que aparentemente sustenta a parte da edificação, ou seja, a edificação é sustentada por uma escultura masculina. Na parte externa, o elemento mais característico é o frontão de linhas e de curvas da fachada, característica do barroco. Esta igreja é, sem dúvida, a construção barroca mais conhecida de Salvador, formando um conjunto arquitetônico com o convento de São Francisco, que tem como destaque os azulejos
do claustro e com a igreja da Ordem Terceira de São Francisco, com a sua. E essa igreja, a Ordem Terceira de São Francisco, possui uma riquíssima fachada. E a fachada dessa igreja foi considerada por alguns pesquisadores como algo surreal, realmente um modelo de escultura, modelo de arquitetura a ser copiado. As figuras de santos, anjos e motivos florais esculpidos em pedra, juntamente com os balcões que revelam certa influência do barroco espanhol, fazem dela um exemplo muito particular do estilo barroco no Brasil. Isso é legal, né? Isso é muito legal. Então, agora nós vamos falar do ciclo da cana, que leva o barroco a Pernambuco e a Paraíba também. Então, a partir de 1759, Recife tornou-se sede da Companhia Comercial de Pernambuco e essa empresa, Companhia Comercial de Pernambuco e Paraíba, promoveu a produção e a comercialização de açúcar, tabaco, algodão e madeira de lei. Com isso, passou a ser um importante centro de negócios e conheceu um grande crescimento econômico. São, dessa época, as construções barrocas mais cuidadas que ainda hoje testemunham o período da riqueza da cidade pernambucana. Um exemplo é a igreja de São Pedro dos Clérigos, cujas obras começaram em 1728, segundo o projeto de Manuel Ferreira Giacomi, e só foram concluídas em 1782. Essa igreja apresenta externa e internamente alguns aspectos arquitetônicos que chamam a atenção. Esses aspectos arquitetônicos, eles chamam bastante a atenção de estudiosos da arquitetura colonial brasileira. E em seu exterior sobressaem a portada barroca, trabalhada em pedra, e a verticalidade do edifício incomum nas igrejas brasileiras do século XVIII, porque não era comum os edifícios, igrejas, né, serem tão altas. Prosseguindo, vamos lá. Internamente se destacam o púlpito. Todo mundo sabe o que é púlpito, né? É a tribuna que os pregadores usam para proferir a palavra. Os altares entalhados com pedra e o teto pintado, no caso por João de Deus Sepúlveda, considerado o maior pintor pernambucano do século XVIII. E na próxima aula nós veremos o barroco no Rio de Janeiro, na parte pobre de São Paulo, e você não vai perder essa aula, ok? Até lá!